Finalmente veio aí o vídeo com as minhas leituras do mês, gente. Eu estava muito ansiosa. Eu estava querendo fazer isso desde janeiro, só que aí em janeiro meu objetivo era ter lido 4 livros, mas eu só li um, então, tipo assim, nem ia ter graça fazer um vídeo só com um livro, né? E preciso informar vocês que hoje, infelizmente, haverão muitos barulhos aí no vídeo, porque passou a manhã toda chovendo. E tava chovendo até a hora que eu comecei a gravar. Eu gravei alguns vídeos pro Instagram. Só que agora que eu comecei a gravar o vídeo pro YouTube, parou de chover, então as pessoas estão saindo na rua, estão falando, estão passando, né? Então não vai ter jeito, gente, porque eu não vou ter outro momento pra gravar, então vai ter que ser isso mesmo. Inclusive, no meu Instagram e TikTok, tá? Você consegue acompanhar melhor, conforme eu vou lendo, assim, vamos dizer, em tempo real, esses livros, porque eu sempre vou postando minhas leituras lá, posto frases que eu gosto, e também no feed, né? Eu tô sempre postando vídeos meus preenchendo o meu caderno de leitura, que ele não tá aqui no momento pra eu mostrar pra vocês, mas tá ficando muito legal, e lá eu tô sempre mostrando esses vídeos, colocando as resenhas, preenchendo as páginas que eu fiz, então eu recomendo fortemente que você me siga lá. O arroba vai estar aqui na tela em algum lugar. Bom, como eu tinha falado muito no Instagram, eu tô vindo de um período onde eu só tava lendo livros muito densos. Livros que falam sobre estudo, que falam sobre teologia, assim. Sabe aqueles livros que você lê pra estudar? Então, sendo que pra mim ler sempre foi um hobby, foi um sinônimo ali de diversão, mas só tava lendo coisas pra estudar. Caso você não saiba, eu sou estudante de administração do sétimo semestre e sou cristã, então muito do que eu tava assistindo, e tem uma loja também, então muito do que eu tava lendo estava relacionado a esse universo. Então, eram livros cristãos ensinando sobre algum determinado assunto, ou livros de administração, para eu poder complementar com o conteúdo da faculdade, ou então livros que falem sobre vendas, negociações ou marketing para poder me ajudar na minha loja. Então, tipo assim. Aí, o meu objetivo para esse ano não é parar de ler esses livros de estudo, até porque eu sigo precisando deles para aprender nas coisas, né? Para aprender sobre as coisas. Dicção hoje. Mas o meu objetivo para esse ano é trazer a leitura mais como um hobby, como algo para ser divertido mesmo. Então, ler livros de entretenimento, livros de romantasia, que é o meu gênero favorito de todos. Então, esse ano eu quero muito, muito, muito focar na literatura cristã e nacional. Então, na ficção, tá? É importante deixar claro que não é qualquer literatura cristã, é na ficção cristã nacional. Então eu já coloquei alguns livros aí na minha lista, dos quais os próximos que eu vou ler. Tem alguns aqui já nessa lista, eu vou mostrar pra vocês. E, gente, é porque eu tenho muita vontade de um dia escrever um livro de ficção cristã. Então eu parei pra pensar, quando eu comecei a fazer o esboço, que, tipo assim, fazer o enredo da história, tudo, pra mim é tranquilo, pra mim é de boa. Mas na hora de adicionar o cristão naquela parte, eu achei difícil em como fazer, porque eu nunca li muitas obras que tivesse esse cunho cristão, né? Que tivesse essa coisa cristã ali por trás. Nem Crônicas de Nárnia, por exemplo, eu nunca li. Então, a minha primeira leitura de fevereiro foi Os Clãs da Lua, que é da Sarah Guzelha, eu acho que é assim que se fala. E ela é uma autora cristã que está sendo muito bem falada esses tempos, eu tô vendo muita coisa sobre ela. Acho que é porque ela lançou tem um tempinho já, mas ela lançou um outro livro que eu tô vendo que tá sendo bem falado agora, que é A Escolha do Verão, mas não foi esse que eu li. E, inclusive, foi o primeiro livro cristão de ficção que eu li na minha vida. E eu li ele pelo Kindle, tá? Quem assina o Kindle ilimitado, ele tá lá disponível. E só teve um livro desse mês que não foi pelo Kindle que eu li. Bom, a história vai falar sobre um planeta Terra que se tornou completamente inabitável, então os seres humanos que restaram, eles precisam ir morar na Lua. E quando chega lá, eles meio que têm que dividir o espaço com os lunares, que são figuras bem humanoides que moram lá. Só que a diferença é que eles têm, a principal diferença, pelo menos, é o tom da pele, que o tom da pele desse povo que mora na Lua é cinza. E eles passam a morar todo mundo junto ali. No início, os lunares até que aceitaram bem os humanos, mas depois eles começaram a sofrer muita discriminação, sofrer muito preconceito ali. E aí os humanos meio que ficaram um pouco. Tipo, ficaram exilados ali, sabe? Vivendo assim em situações muito complicadas, sendo discriminados, tendo que sofrer com alguns trabalhos e por aí vai. E aí, como protagonista, a gente tem na história a princesa Taluya, que ela é uma princesa lunar e ela tem uma irmã mais velha também chamada Kaluya e essa irmã dela não gosta dos humanos, tipo assim, ela abomina eles de todos os jeitos, enquanto a irmã, a Taluya, né, ela não tem nada contra eles, na realidade ela até meio que simpatiza, né? E a gente abre a história com ela participando de um baile para poder escolher um noivo para ela,
noivo esse que ela não queria ter que escolher. E depois disso, a história se desenrola. Aqui Deus ele é representado pela gravidade, o que eu achei bem interessante, e ele só fala com os oráculos dele, que nesse caso vai ser a nossa protagonista, da luz. E aí que vem o ponto chave das coisas. O livro todo é uma grande analogia à história de Moisés. Tipo assim, nossa protagonista, basicamente, ela é Moisés e ela tá naquele período de caminhar para tirar o povo do exílio que eles estavam vivendo lá no Egito. Então, a história é toda sobre isso. Se você for bom de Bíblia, você vai ler e vai pegar todas as referências. Mas se você não for, também não atrapalha a leitura. Bom, não é um livro gigante, ele tem 300 e poucas páginas, mas é bem interessante. Eu gostei muito da história e gostei da forma como ela fez essa analogia à história de Moisés, porque fica muito claro a forma como ela. Gente, será que você falar isso eu vou estar dando spoiler? Tá, tem coisa que eu não posso falar que é pra não dar spoiler, mas assim, é tudo muito legal. Você, nossa, até tipo assim, pessoas que estavam ali na história de Moisés, você percebe eles estão vendo a história, de verdade, muito legal mesmo. Mas aí é que vem. Eu dei apenas 3 estrelas pra eles e eu quero destacar aqui alguns dos pontos que eu não gostei tanto e pontos que eu gostei. E é importante, antes da gente entrar nessa parte, eu ressaltar que eu acho que um erro que eu cometi foi ter colocado muita expectativa nesse livro. Porque o que acontece? Ele foi o meu primeiro livro de ficção cristã, então só aí a expectativa que eu tinha colocado já tava aqui em cima. Já tava aqui. Só que aí, é como eu falei pra vocês, eu vim de um período que eu tava completamente sedenta pra ler uma história de ficção, uma coisa que fosse me tirar desse mundo aqui e ler uma coisa diferente. Então, gente, eu tava ansiando por ler uma fantasia, entendeu? Então, se a minha expectativa já tava aqui, ela subiu lá pra cima. O que foi um erro. Porque eu comecei a ler o livro com expectativa demais, que, tipo assim, ia ser o melhor livro da minha história. Bom, mas a minha principal crítica à obra dessa autora, na realidade, foi que, assim, eu senti que a química do casal não foi muito bem desenvolvida na história. O casal principal, né? Porque o que acontece? Essa é uma daquelas típicas histórias que o casal, ele por algum motivo, está destinado a ficar junto. Sim. O que eu achei super legal. Eu amo história que tem esse plot, eu gosto muito. Só que, ao mesmo tempo, é algo que tem que ser muito bem construído. Porque assim, a gente já sabe que o casal tá destinado a ficar junto. Beleza. Mas você tem que escrever tão bem que mesmo eu sabendo já que eles vão ficar juntos no final, eu tenho que estar o tempo todo torcendo ali, ansiando para aquilo acontecer. E eu senti que, infelizmente, na escrita dessa autora, nesse livro, eu não consegui sentir isso. No começo, era como se meio que eles soubessem que eles teriam que ficar juntos de qualquer forma, e eles não estavam querendo muito. Só que aí, do nada, muda pra eles já, tipo assim, todos muito 100% confortáveis com essa ideia. Não sei, eu achei que essa mudança, ela aconteceu rápido demais. E acabou não me agradando porque eu não tive tempo de me conectar com os personagens e nem de começar a torcer para aquele casal. Outra coisa que eu não consegui também gostar muito foi dos diálogos, porque eu senti que eles aconteciam muito rápido. Então, no momento em que eu tava começando a ficar mais imersiva ali na história, naquela conversa, naquele momento, tipo, o diálogo acabava, o momento acabava. Então eu não conseguia me conectar muito assim com o que estava acontecendo. E aí, o outro e último ponto que eu senti que acabaram não me agradando muito foi que, assim, como é que eu posso dizer isso? Mas eu senti que algumas pontas ficaram meio surdas na história. Porque, por exemplo, beleza. Na história, acontecem muitas coisas, e como eu falei pra vocês, é uma grande analogia ao que acontece com Moisés quando ele tá indo ali tirar o povo do exílio que eles estavam vivendo, né? Só que, na história, chegou em alguns momentos que parecia que, por exemplo, os personagens estavam com algum problema, com alguma situação, e a autora não sabia mais como resolver, então aí ela coloca como que a gravidade foi lá e deu um jeito. A gente tem que ser delicado aqui porque a gente sabe que é assim que as coisas funcionam com Deus mesmo. Às vezes a gente tá passando por alguma coisa, a gente não sabe como a gente vai poder resolver, não sabe como a gente vai sair dali, e aí Deus vai lá e faz. E top. Incrível. Só que eu senti que na obra ficou parecendo que é isso, a autora simplesmente não sabia como resolver alguns problemas. E aí ela ia lá e fazia a gravidade dar um jeito mágico. O que eu acho que na história acabou não ficando, não pegando tão bem, entendeu? Teve coisas que pra mim não fizeram sentido, assim, não sei. Tem muitos eventos nessa história e que eu senti que alguns deles estavam meio desconexos uns com os outros e eu não tava conseguindo acompanhar o tanto de coisa que acontece aqui.
Eu senti falta de o modelo político desse mundo ser mais aprofundado também, porque eu gostei muito de como o modelo político dele funciona. Eu acho que tinha muito potencial. Até se ela quiser escrever um segundo livro, depois eu senti que, nossa, ela ia ter muita coisa pra explorar. E aí, agora, a gente vem pra parte que eu mais amei de todas, de todas, de todas, que foi o final. E não tô falando isso com ironia, não. É porque eu amei, amei, amei o desfecho que os personagens, que o casal principal teve. Eu amei. Pra mim, a melhor parte do livro foi o final e foi a parte melhor escrita. Eu amei o arco de redenção que alguns personagens tiveram e como a gente pôde abordar sobre o perdão aqui nesse livro e como o perdão de fato pode transformar alguém, como o perdão ele pode mudar a vida de alguém. Gente, isso pra mim foi completamente genial. Foi genial. Isso eu amei. O final que os personagens tiveram, meu Deus, o final que a irmã da protagonista teve, eu amei. Eu amei, eu amei. Pra vocês terem noção de como a gente não conseguiu ter uma. Tipo assim, o casal principal, ele passou tão rápido. Esse não foi o meu casal favorito da obra. O meu casal favorito da obra foi a irmã e o cunhado da protagonista. Né? Que no caso é a Kaluuya. E eu não vou lembrar o nome do marido dela. Mas, gente, esse casal, se tivesse um segundo livro só pra falar sobre eles, eu ia ler. Porque simplesmente. Hum, amei. É aquele casal que você fica. Vou dar um spoiler aqui, que não é tão spoiler assim. Mas tem um momento da obra que eles estão separados. E aí, basicamente, você fica o livro todo, todo. Eu fiquei o livro todo torcendo pra eles voltarem. Tipo assim, eu tava lendo sobre o casal principal, mas tava pensando nesse outro casal e como eu queria que eles pudessem se reatar. Ai, gente, sério. Pra mim, o melhor casal foi a irmã e o cunhado da protagonista. Desculpa. Se fosse pra dar uma nota só pro fechamento dessa obra, eu teria dado 5 estrelas, porque o final, de fato, eu amei. Gente, Absolute Cinema, simplesmente magnífico. É um livro bom, como eu tinha falado pra vocês. Eu dei 3 estrelas pra ele. Eu com certeza recomendaria ele pra outras pessoas, principalmente se for alguém que tá entrando, começando a ler, né? Essa coisa de ficção, romance, fantasia. Mas eu acho que eu não leria novamente. E aí agora a gente vem pra o meu primeiro favorito do ano, gente, sim. Eu encontrei um livro de sendo sincero pra vocês, eu nem vi ninguém no BookTok falando sobre esse livro, não. Na realidade, eu vi uma foto da capa no Pinterest. E aí eu achei muito, muito lindo. Eu salvei. E, gente, que livro completamente perfeito. E a gente tá falando de uma duologia, que é a filha do Rei Pirata e a filha da Rainha Sereia, que é da Tricia Levenseller. Acho que esse é assim que se pronuncia. Gente, que duologia perfeita. Eu não tenho o que reclamar desse livro. Esse aqui já não é uma literatura cristã. Na realidade, é um livro de é uma romantasia sobre piratas e sereias. Gente, ai, é muito legal. E o que entrou como meu favorito do ano foi o primeiro livro, né, da duologia, que é A Filha do Rei Pirata. Gente, que livro incrível. Aqui a gente vai falar sobre a Losa, que ela é filha do Rei Pirata, né, que é o pirata mais poderoso ali daquela região dela. Ele é muito, muito, muito poderoso mesmo, mas o tanto que ele é poderoso, ele é cruel. E aí ela também é capitã de uma tripulação. E basicamente o objetivo dela nesse primeiro livro é conseguir a parte de um mapa do tesouro que tá com um dos principais rivais do pai dela. E para conseguir esse mapa, basicamente, ela vai se infiltrar no navio, se permitindo ser levada como prisioneira. E aí, basicamente, a história se desenrola a partir dos acontecimentos que ocorrem nesse período aí que ela passa como prisioneira nesse navio. Gente, que personagem incrível. Eu não sei nem por onde começar a elogiar. E aí, já no segundo livro, né, ela descobre um segredo, uma verdade sobre o pai dela que é tão chocante que faz com que ela queira se rebelar contra o pai, que é algo que a autora já plantou na nossa cabeça desde o primeiro livro, o que faz tudo ter sido muito melhor. E aí, basicamente, o segundo livro é ela tentando, de alguma forma, fugir e ganhar do pai dela. Porque, como eu tô falando pra vocês, ele é um homem extremamente cruel. Então, se ele pegasse ela e a tripulação dela, ele ia querer matar todo mundo. Enfim, como eu tô dizendo pra vocês, eu não tive do que reclamar dessa história, mas tiveram pontos que eu gostei tanto que eu preciso destacar aqui pra vocês e recomendar que vocês leiam. E o primeiro deles é como a autora, durante toda a obra, se manteve muito, muito, muito fiel aos personagens dela. A Losa,
que é a nossa protagonista, ela teve uma infância muito difícil por conta do pai dela. Ela sofreu muito na mão do pai. Apesar de que no início da obra ela não vê nada daquilo como sofrimento, ela vê como, tipo assim, o pai dela estava educando ela. Mas por isso, ela queria, e também por ser capitã e filha do capitão, estar destinada quando o pai dela, tipo, morrer, se ela assumir o lugar dele, ela é uma personagem que é muito mandona, ela tem uma personalidade forte. Ela foi, tipo assim, criada pra comandar, né? Ela tem a tripulação dela e tudo mais. E basicamente, ela não tem medo do perigo. E o objetivo dela, acima de tudo, claro, é conquistar riquezas e tudo mais. Mas o objetivo dela é proteger a tripulação dela, que é a coisa que ela mais ama no mundo. Então, ela é uma pessoa muito dura, ela é uma pessoa que tem dificuldade de expressar os sentimentos dela. Esse perfil aí, e uma mulher com uma personalidade bem forte mesmo. E aí, por outro lado, a gente vai ter o Raiden, que é o par romântico dela na obra. E ele teve uma infância muito difícil também, com o pai dele, né, que é o principal rival do pai da Alosa. E aí ele cresceu junto com o irmão, mas também apanhava muito, sofria muito por conta do pai. Mas diferente da Alosa, ele não cresceu tendo essa personalidade dura, igual ela tem. Na realidade, ele se mostra durante toda a obra um homem muito carinhoso, um homem muito paciente, muito atencioso com ela, que assim não tinha medo, não sei, não enxergava nada de ruim nela. Mas claro que assim, durante a obra a gente descobre que tem algumas coisas que deixam ele muito chateado, que é, por exemplo, quando a Losa usa os poderes dela nele. Ele não gosta nem um pouquinho, isso é uma coisa que faz ele ficar muito, muito zangado. Mas em todos os acontecimentos do livro, eles são muito fiéis à personalidade deles. Não é como se, claro que eles evoluem ao longo da obra, mas não é como se a autora criasse os personagens e eles só ficassem fazendo o que ela queria ali durante a obra, não. Eles são muito fiéis àquilo que a gente já imagina que eles fariam. Então, até nos momentos em que a Losa precisa demonstrar carinho pro Raiden, ela tem muita dificuldade para fazer isso. É como se fosse quase que doloroso para ela. Por outro lado, tipo, ela fica ali, nossa, negando ele por muito tempo, mas ele tá ali, tipo, paciente, ele tá esperando por ela, tá esperando pelo tempo dela. Ele é uma pessoa que é muito respeitosa. Gente, ela foi grandona aqui, porque ela escreveu o personagem, e o personagem ele não fica mudando de personalidade. Ele tem uma personalidade fixa, e a gente consegue ver isso ao longo da obra toda, sabe? E isso é muito incrível, porque faz com que a gente, de fato, consiga se aproximar e se identificar com esses personagens. Gente, incrível. A história, pra mim, tem um ritmo perfeito. Os dois livros, se não me engano, o primeiro ele tem 300 e poucas páginas, mas eu acho que o segundo tem 280 e poucos. Agora de cabeça eu não vou lembrar. Mas, gente, nada acontece rápido demais, nada acontece lento demais. Inclusive, até os personagens secundários, eles são muito fiéis às personalidades dele. Tipo assim, eu acho que a Trisha, tipo assim, ela é uma gênia de escrever personagens. Você fica o tempo todo torcendo para o casal ficar junto, você fica torcendo para que eles comecem a se dar bem. É um enemies to lovers, de fato. Gente, mas é muito. Ai, não sei explicar, gente. Foi o meu livro favorito. Ele é simplesmente perfeito. Eu recomendo fortemente a leitura deles. Eu li eles pelo Kindle, mas eu quero comprar pelo menos a primeira edição do livro físico e eu com certeza leria ele novamente. Eu acho que a minha lista para esse ano já tá bem cheia, mas se tiver um espaço, eu acho que eu até colocaria ele de novo para eu ler esse ano, porque de fato, gente, que leitura incrível, eu não tenho palavras para expressar. Sem contar que a escrita, né, da autora é muito boa, muito bem desenvolvida. Eu gosto muito de como ela coloca o ritmo das coisas, né? Nada acontece nem rápido, nem lento demais. É simplesmente no ritmo perfeito. A forma como ela descreve as cenas, ela descreve as emoções dos personagens, ela descreve as expressões. Essa mulher é uma gênia da escrita. Inclusive, ela tem outra saga de livros. Saga não. Eu acho que é uma duologia. Não vou lembrar o nome, mas é Coroa de alguma coisa. Que também eu tô muito animada pra ler, mas eu ainda não procurei saber sobre o que é a história. E como eu falei pra vocês, a minha lista, esses tempos, ela tá bem cheia. Então eu não sei se vou conseguir ler por agora. Mas eu com certeza quero ler mais da escrita dela. Bom, e agora a gente vai pra um livro de fevereiro que é meio duvidoso, porque hoje é o último dia de fevereiro e eu tô gravando esse vídeo pra postar, né, no primeiro sábado de março. Mas tem dois livros que eu tô lendo. Um eu tenho certeza 100% absoluta que eu termino ainda hoje. E o outro, eu não sei se eu vou conseguir. Mas eu vou colocar eles como lidos de fevereiro, gente, porque eu tô no final dos dois. E o primeiro é O Jesus que as Mulheres Viram, que é da Rebeca. E agora eu não vou lembrar o sobrenome dela. Mas, gente,
Foi o primeiro livro cristão, né, que não fosse ficção, que eu li esse ano. Gente, e que livro bom. Eu tô completamente apaixonada na escrita dela. Basicamente, o título é muito autoexplicativo mesmo. A Rebeca, ela vai falar nesse livro sobre as perspectivas que as mulheres que andaram com Jesus, que estão ali relatadas nos evangelhos, como foi que elas enxergaram Jesus? No momento em que Jesus cura elas, no momento em que Jesus passa por elas, no momento em que Jesus liberta elas e elas começam a seguir Jesus. O livro ele vai falar sobre como essas mulheres se sentiram, como foi que elas viram e qual foi a importância de ter mulheres ali, né? Junto com Jesus. Então, é muito interessante. Foi um livro que teve alguns momentos que eu até fiquei. Tipo assim, não foi aquele livro que me fez chorar muito, 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 né? Mas eu fiquei super, assim, emocionada com o que ela fala, porque eu acho que eu me identifiquei com algumas mulheres que a Rebeca traz nesse livro. E é simplesmente lindo ver como Jesus sempre nos tratou. Claro, né, todos os filhos dele, mas falando agora, assim, relacionado pra nós mulheres. Às vezes o mundo, ele gosta muito de dar as costas pra gente, tem ideia de que nós somos, de fato, inferiores a homens e tudo mais, mas é lindo ver como Jesus sempre nos tratou com respeito, sempre nos tratou com muito amor. E não sei, gente, pra mim tem sido um livro completamente emocionante. Ele não é um livro grande, ele tem 169 páginas, se não me engano, e, gente, é um livro muito fácil de se ler. Eu acho que é um livro que, se você ler, você vai se emocionar, principalmente se você for uma mulher. Mas eu gosto muito dele. Eu tenho gostado muito, muito, muito dele. Eu ainda não terminei o livro, né? Eu falto menos de 30 páginas pra terminar. Por isso que eu sei que eu com certeza termino ele hoje. Mas eu tenho certeza que eu vou dar 4 estrelas pra ele. Eu gosto muito da escrita da autora, como ela fala ali de todas as mulheres, como ela explica a história pra gente, como ela dá contexto sobre essas histórias. De verdade, gente. Foi um livro que eu fiquei apaixonada e eu acho que eu não tinha uma escolha melhor pra eu ter feito pra esse ser o meu primeiro livro cristão do ano. Mas foi porque o livro ele nos traz essa ideia de que nós mulheres nós temos um lugar ao lado de Jesus, sabe? Nós temos um lugar ali como discípulas de Jesus. A gente tem um lugar na multidão que segue ele. Então, simplesmente é um livro incrível. Incrível, incrível, incrível. Eu amei ele muito. Eu só não dou 5 estrelas a ele porque eu não acredito que ele será um livro, assim, completamente memorável pra mim e tudo mais. Por exemplo, eu gostei muito dele, mas não é um livro que eu acho que eu leria novamente. Pra mim, uma das características que o livro precisa pra ganhar 5 estrelas é ser um livro que eu leria novamente em pouco tempo, de tão memorável e tão incrível que ele foi pra mim. Mas com certeza ele é um 4 estrelas. Gente, o último livro que eu tinha lido, assim, que eu gostei tanto, foi o do Rodrigo Bibo, O Deus que Destrói Sonhos, que foi um livro que acabou, foi um livro que acabou comigo, mas que foi incrível e ele foi muito certeiro do que ele falou naquela obra. Eu li esse livro em 2025, né, no final do ano passado. Mas de verdade, esse livro, O Jesus que as Mulheres Viram, com certeza também. Ai, completamente incrível. E aí agora a gente vem para o único livro físico que eu li em fevereiro, que é hum, Crepúsculo. Sim, gente. Eu tenho os 3 primeiros livros aqui em casa há uns séculos e eu nunca tinha parado pra ler. E aí esse ano também eu tô com o objetivo de ler os livros da minha estante que eu não tinha lido ainda e não só ficar comprando livros novos. E aí o que acontece? Crepúsculo, eu comecei ele no finalzinho de janeiro, eu acho, e é final de fevereiro e eu ainda não terminei ele. Apesar de que, gente, eu tenho gostado muito, principalmente dos diálogos que a Stephanie é, faz, né, entre os personagens, mas não sei. Eu senti que o. Não sei, não foi aquele livro que me prendeu muito, mas eu com certeza vou continuar lendo a saga. Eu quero muito terminar. E, tipo assim, falta bem pouco pra eu terminar. Dá pra vocês verem aí, né? Falta mais ou menos essa quantidade aqui. E aí eu não dou certeza que eu vou conseguir terminar ele hoje, só se agora de tarde eu parar pra só ler, mas eu não acredito que eu vá fazer isso. E de noite eu vou pro culto, então provavelmente eu não vou conseguir terminar ele hoje. Talvez ele entre aí como um lido de março, né? Mas eu vou fazer de tudo pra conseguir terminar ele hoje, porque eu quero que ele seja um lido de fevereiro. Mas basicamente, as minhas impressões até então, eu sempre fui uma fã muito assídua de Crepúsculo, dos filmes, né? Todos os filmes, gente. Eu acho que eu sei as falas decoradas e pra mim tem sido muito incrível
ver o quão diferente, né, algumas coisas foram na adaptação do livro para o filme. Por exemplo, a Bella do livro, ela tem muito mais personalidade, ela é muito mais legal aqui. O Edward aqui, ele é mais legal, entre aspas, mas assim, ele é meio psicopata, né, meio psicopata obcecado. Então eu não sei, por exemplo, na época que o livro foi escrito, isso era uma coisa tipo: "Uau, um vampiro, né, obcecado por você, que coisa incrível". Só que se a gente lê isso nos tempos de hoje, a gente percebe que, caramba, não é uma coisa tão legal assim, não é uma coisa muito saudável. E isso que eu nem tô no livro ainda, que é só sobre os pensamentos deles, que algumas pessoas já me adiantaram que se eu tô com essa impressão do Edward aqui, nesse outro livro, que basicamente ela fica perseguindo, ele fica perseguindo ela, é completamente outra coisa. O Charlie do livro também, gente, ele continua sendo um personagem incrível. Eu acho que ele é meu personagem incrível, tanto dos livros até então, quanto dos filmes. O Charlie, ele para mim, ele é um pai incrível, diferente da mãe da Bella, que é uma mãe assim bem questionável, porque ela basicamente mandou a filha dela para longe e não tá se importando muito. Eu gosto também como os personagens eles têm sido aproveitados aqui. Inclusive a Jéssica, gente. Eu não achei ela tão insuportável no livro quanto eu acho nos filmes. Por isso que é importante a gente ler os dois para ter essa comparação aí, né? Mas eu tenho gostado bastante, bastante mesmo, do desse livro aqui. Eu acho que eu só não consegui terminar ele mais cedo, porque eu falei até em um vídeo meu do Instagram, eu tô lendo muito agora quando eu tô indo pra faculdade, no transporte. Então, os livros que eu leio no Kindle, porque no transporte não tem luz, né? Não tem como eu levar um livro físico, eu tenho acabado muito mais rápido do que o livro físico, que eu só acabo lendo quando eu tô com tempo livre em casa. Então, eu acho que por isso a demora toda pra acabar com esse livro, né? Porque pra faculdade eu vou todo dia e de volta eu venho lendo. Então, eu acho que, tipo assim, eu consigo ler muitas páginas por dia se eu estiver no Kindle. Mas isso vai mudar porque tem alguns livros que eu quero ler físicos. Mas claro que, como eu não terminei Crepúsculo ainda, se vocês quiserem uma opinião mais aprofundada sobre esse livro aqui, me sigam lá no Instagram ou no TikTok. Principalmente no Instagram, porque no Instagram eu tenho um destaque só com as minhas notas para os livros que eu li desse ano. Então eu tenho certeza que vocês vão gostar. É isso, gente. Se você quiser me ver atualizando meu caderninho de leitura, você vai ter que me seguir lá. Então, se você gostou, eu vou pedir para que você se inscreva no canal. Se você quiser me recomendar algum livro para ler, quiser que eu faça algum vídeo específico, você tem total liberdade para colocar aqui nos comentários. Curte também, compartilha para que a gente possa. Oh, essa gata, gente. Pra que a gente... Oh, meu Deus, mulher. Para que a gente possa estar continuando, né? Postando mais vídeos aqui. Esse ano, um dos meus objetivos é ser mais presente aqui no YouTube. Também tô me esforçando para ser muito mais constante, tanto no TikTok quanto no Instagram. E é isso, coloca aqui nos comentários ideias de vídeos que vocês querem. Espero que vocês tenham gostado e um beijo.